Nós temos que investir em consultores, o seu know-how, o seu nível de conhecimento comprovado com resultados no tempo, isso é importante. Tem muita picaretagem hoje, então nós temos que buscar os médicos que realmente são sólidos, experiência para realmente diagnosticar qual é o problema. Por exemplo, na minha lavoura pode ser água, na do senhor pode ser nitrogênio, no Henrico pode ser fósforo e assim sucessivamente. Então nós precisamos identificar o problema para fazer o investimento certo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, mas hoje é um episódio diferente. Eu não pude estar presente, então hoje quem vai comandar o episódio é o Luiz Henrique Caçuia, junto com o nosso convidado especial, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, agradecer os nossos apoiadores, os nossos parceiros vanguarda que permitem que o CultiveCast aconteça junto com o movimento aí Cultive Futuro, que são eles, a E-Série, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E também para você que quiser conhecer os nossos outros parceiros que também apoiam e ajudam a esse movimento ir para frente, acesse lá no nosso site cultivefuturo.com.br e saiba mais. Muito bem, hoje o nosso convidado especial é o Alencar Júnior Zanon, um renomado especialista em agronomia com uma trajetória acadêmica impressionante. Ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Maria e pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, e possui doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e também pela University of Nebraska. O Alencar acumula vasta experiência, tendo atuado como extensionista na Emater do Rio Grande do Sul e como pesquisador do Instituto Rio Grandense do Arroz, onde também coordenou o programa de pesquisa em agronomia. Reconhecido por seu trabalho, ele foi agraciado com o prêmio O Futuro da Terra 2016 e lecionou em diversas instituições, incluindo a Universidade Federal do Pampa e a própria Universidade Federal de Santa Maria, onde atualmente é professor adjunto. Também possui um interessante envolvimento internacional aí com diversos projetos, né? Um deles é o Global Yield Gap, que ele vai apresentar e falar aí mais com o Caçuia. E também é consultor na Alliance of Biodiversity International, com uma vasta produção científica, incluindo artigos em revistas, uma série de livros sobre ecofisiologia de culturas. Ele se destaca como um líder em pesquisa e inovação na agricultura. Então é um prazer receber o professor Zanon aqui no CultiveCast, e eu deixo agora a palavra e a condução do episódio com o Caçuia. É com você aí, Luiz Henrique Caçuia. Josi, obrigado aí pelas palavras aí do Dr. Zanon. Hoje, pessoal, para mim é uma grande honra, uma satisfação enorme estar aqui com o professor Alencar Zanon. Já conheço de alguma data já, ele esteve no meu escritório alguns anos atrás, Zanon, e vejo o trabalho que você tem feito, não só no Rio Grande do Sul, que começou no Rio Grande do Sul, eu sei que você é professor, né? Uma breve introdução depois sobre isso aí, mas o trabalho que você vem desenvolvendo no Brasil. E eu vejo que você está viajando bastante também. Zanon, primeiramente, antes das perguntas, seja muito bem-vindo ao CultiveCast. É uma iniciativa da Caçuia, do Movimento Cultivo Futuro, para que a gente possa levar informação, não só para o produtor, para o agrônomo, para os estudantes, para o gerente de fazenda, ou seja, todo mundo ligado ao agronegócio brasileiro. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Caçuia. A satisfação é toda minha. A gente ouviu muito falar do senhor e principalmente dos resultados. A gente está num país que muitas pessoas falam, mas a gente se move por resultados. E com certeza a sua contribuição de todo o time Caçuia para o negócio brasileiro é gigantesco ao longo do tempo. E professor Zanon, nós vamos começar. Eu queria que você falasse, existem alguns projetos que a gente tem visto que você participa, né? E está essa introdução no Brasil hoje. Primeiro projeto que eu gostaria de falar é do projeto global Yield Gap Atlas. Me explica um pouco e para o nosso público o que é o projeto. Esse é um projeto que ele começa em 2008, onde a ONU analisava as tendências de demanda de alimentos e o quanto estava sendo produzido. Na prática é número de boca e quantidade de comida.
A situação estava alarmante, porque em 2050 ia ter um ponto de interrogação, ou seja, a quantidade de bocas ia ser maior do que o que a gente estava oferecendo em comida. Não só em quantidade, mas também em qualidade, porque as pessoas estão comendo melhor, comem mais proteína hoje. Nesse sentido, a Fundação Bill e Melinda Gates abre uma oportunidade para se fazer um projeto para entender o quanto a mais poderia ser produzido de alimentos no mundo na atual área agricultária, somente melhorando o manejo. Aí se Aumentar a produtividade, então. Correto, aumentar a produtividade. Esse é o foco do projeto. Aí se uniram a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e a Universidade de Wageningen, na Holanda. Certo. Começaram esse projeto em 2011. Eu fui para os Estados Unidos no doutorado em 2015 e o meu orientador, Patrício Grassini, é o líder mundial desse projeto, em 75 países. 75. 75. Maravilha. Com a mesma metodologia. Então, nós voltamos para o Brasil, junto com o professor Fábio da Exalc, o professor Batiste da Universidade Federal de Goiás, a gente se uniu e fez as estimativas de potencial de produtividade e o quanto que a gente estava perdendo por manejo, ou em outras palavras, o quanto nós podemos melhorar de produtividade fazendo um bom manejo para o Brasil. E aí nós seguimos esse projeto, hoje a gente lidera no Paraguai, lidera na Colômbia, na Venezuela, na Costa Rica e no Panamá. Perfeito. E eu vejo nesse projeto, até, vou dar uma dica para você que está nos assistindo aqui, no final do podcast, do CultiveCast, eu vou fazer uma pergunta pro professor, você vai responder só no final, tá? Como nós chegarmos à produtividade de 150 sacos de soja por hectare? Assista aí até o final, você vai ver a resposta do professor. Professor, e nessa linha aí você tem desenvolvido várias frentes no Brasil todo. Então, não se resume só ao Rio Grande do Sul, onde você é professor hoje, mas eu vejo, você tem no Cerrado Brasileiro de modo geral. E você tem medido, junto com seus associados, as produtividades. Eu queria que você comentasse como é que estava a produtividade, como é que está a evolução das produtividades. Vamos falar um pouco mais de soja e milho aqui, depois podemos entrar para outras culturas também, mas como é que estão as produtividades hoje e que potencial de regiões nós temos? Quais são esses aí? Excelente. Se nós olhar hoje o sul do Brasil, onde nós iniciamos, as oportunidades são menores, ou seja, nós estamos chegando mais próximos do teto produtivo. Muito pela limitação hídrica que nós temos. E se nós pegar de São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo, nós temos uma perda significativa por deficiência elétrica. De um outro lado, quando a gente pensa no Cerrado brasileiro, aí estão as maiores oportunidades. Recentemente eu estive com o Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, nos Estados Unidos, apresentando a oportunidade que nós temos no Cerrado brasileiro para produzir mais na atual área agricultável. Inclusive nós temos um artigo científico publicado na revista mais importante do mundo, chamada Nature. Nesse artigo nós mostramos que no Cerrado brasileiro, só melhorando com o manejo com a suína, é possível produzir 1,7 toneladas por hectare a mais de soja. 1,7, nós estamos falando mais de 40 sacos por hectare. Correto. E 3,4 toneladas... Sacos, 30 e poucos sacos por hectare. 30 e poucos, isso aí, Exato. 1,7. Isso aí. Isso, 35 sacos, mais ou menos a média aí. Correto. Olha só. E de milho, 3,4 toneladas por hectare. Quase 60 sacos ao hectare. Correto. A nossa média pode melhorar. Média, você está falando em média. Média. Eu estou falando em média. E os bons produtores? O que pode pensar? Quando eu falo bons produtores, aqueles... primeira coisa, nós estávamos comentando nos bastidores, pessoal, é muito importante... eu moro na região oeste da Bahia, mas vários estados. E eu comento muito sobre o perfil de solo. Você acha isso importante para depois a gente entrar mais na conversa? Perfil de solo? Cultural solo? Fundamental. Se a gente pensar, os 3 fatores que definem potencial produtivo são solo, cultivar e clima. Perfeito. Clima a gente não interfere. A gente, por mais que tenha fé, particularmente eu sou gaúcho, vou todo domingo de manhã na igreja, rezo, cheio. A lavoura lá em casa ficou 50 dias sem chover no último verão. Isso, complicado. Mas cultivar a gente pode escolher e principalmente o solo a gente pode construir com o tempo, né, Cazui? É diferente de uma escolha de cultivar, que eu coloco essa, eu coloco aquela. Não, o solo é uma construção. Mas sim é fundamental porque define o potencial produtivo de uma lavoura. E esse potencial hoje, nós falamos perfil, mas... os materiais genéticos. Para vocês entenderem, no Brasil chegou nos últimos 3 anos mais 500 variedades. Então, como é que você... nós estamos utilizando até inteligência artificial, um banco de dados, para que a gente possa
ajudar o produtor a escolher essas variedades. Que nós vimos com a entrada, vou falar lá no sul do Brasil, as Zeus. Aqui pro Cerrado, Olimpo. São variedades, mas estão vindo novas variedades com potencial até melhor que essas duas que eu citei. E como é que você está fazendo esse estudo em relação a toda essa genética? O que nós fizemos é olhar a lavoura. Então, sempre o nosso estudo está focado na interação que existe entre o solo, a cultivar e o clima. Então, a gente não analisa de forma isolada cada um dos fatores. Sempre a gente olha a interação dos 3 fatores. Porque no final, pensando no nível da lavoura, é justamente isso aí que vai determinar o potencial produtivo. E nesse potencial produtivo, o que você... você tem um programa também, Soybean Moneymaker, né? Que você mede as produtividades das lavouras por todo o Brasil. Nesse projeto também, o que você analisa como um todo para ver o potencial? O que seria esses potenciais de produtividade e quais são as características principais para a gente analisar? Perfeito. Primeiro, agradeço muito o senhor pela parceria que nós tivemos no Soybean Moneymaker, que tem como foco fazer um downscaling do projeto global. Beleza, é importante a gente saber as médias regionais para ter o norte. Mas a nível de produtor, e aí eu falo com um boné de produtor, a gente tem que conhecer a nossa lavoura, o nosso talhão. Então, nós estamos fazendo essas determinações com base no solo de cada produtor, ou de cada lavoura, cada talhão avaliado dentro da fazenda, cultivar e clima. E o que a gente tem encontrado? Hoje, nós temos esse trabalho já fazem 6 anos. A gente acompanha todo o processo, faz trincheira, ou seja, mede perfil de solo, isso que a gente estava comentando no início, até 1,5 metro de profundidade. A gente coleta 8 camadas, faz análise física, química e principalmente coleta solo para analisar raiz. Nós estamos medindo raiz. É muito difícil. Alguns nos chamam até de louca, senhor. Vou contar para o senhor, nos chamam até de louca. Mas a gente está medindo. Porque eu, como professor e principalmente como produtor, não acredito em palavras. Eu acredito em dados. Na prática, dentro da lavoura do produtor. E nós temos visto resultados bem interessantes. Por exemplo, tem produtor com perfil de solo colhendo nas últimas 6 safras que nós acompanhamos sempre mais do que 100 sacas de soja por hectare. Esse é um grande desafio. A gente fala, né? Produção de 100 sacas, produtividade acima de 100 sacas por hectare. E nisso aí, quais são as características que você tem visto nos produtores para atingir? Que isso aqui a gente fala é uma média fantástica, que algum tempo atrás a gente começou com 60, foi melhorando, e hoje nós estamos vindo com algumas lavouras acima de 100 sacas, que não é fácil. Vamos assim dizer que não é fácil isso aí. Mas quais são as características principais para que a gente possa... Nós falamos de perfil de solo, nós falamos de materiais, né? A gente tem manejo. E o que mais que você consideraria para que o produtor atinja? Lembrando que nós vamos falar de 150 sacos no final. O mais importante é água. Água no sistema. No sistema. E aí não é só a quantidade, os 800 milímetros que a gente traz do livro de Ecofisiologia da Soja. Eu posso pegar aqui, professor? Por favor. Esse aqui é um livro, olha só. Fala um pouquinho antes da resposta aqui, professor. Espetacular. Esse livro aqui, ó, já vou aproveitar e já vou falar de milho também. Olha só, de milho. Olha aqui, ó. Essa câmera principal aqui pode pegar os 2 livros aqui, ó. Que espetáculo, hein? Olha só. Puxa vida. O que nós fizemos nesses livros aqui da base por exemplo, os dados da nossa parceria aqui no oeste da Bahia estão dentro desse livro de Ecofisiologia de Soja. Então, o que a gente fez, Caçoei, ao longo dos últimos 10 anos? Analisar a lavoura, coletar dado e transformar em ciência dura, para a gente conseguir compartilhar isso com os nossos alunos lá na Universidade Federal de Santa Maria, mas não só lá, com consultor, com produtor, todo mundo que está interessado em dado de lavoura. Então aqui nós não temos experimento de vaso, a gente não tem parcelas, o que nós temos? Dados de lavoura. Isso é o nosso foco. É isso que o produtor quer. Exato. E Zanon, deixa eu te fazer essa pergunta aqui então. Hoje você, nessa área de... Vou até aproveitar a palavra ecofisiologia da soja aqui. Você vê que há potencial para nós crescermos bastante na soja aí? Sim, muito. Não tenho dúvida sobre isso, porque como eu faço parte desse projeto global, estamos indo para a China agora para se reunir e tratar sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil
E aí eu não estou falando com saudosismo, estou falando com dados de ciência dura. O Brasil é o país que tem maior oportunidade no mundo para incrementar a sua produtividade média. No mundo. No mundo. Ou seja, nós temos áreas que hoje estão produzindo menos, nós podemos aumentar áreas de pasto degradado que pode virar soja, que a gente sempre fala isso aí, né? E nesse detalhe aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho de alguma interação entre os nutrientes. Por exemplo, vou tocar no assunto de calcário, que está na moda hoje. Os dados mais recentes mostram, por exemplo, que a Bahia, ela já vem trabalhando muito forte de calcário, mas vem aumentando ano a ano. E o produtor do Cerrado brasileiro também vem aumentando. Qual a importância do calcário nessa história? Muito, muito grande. Iniciamos com números e números de lavoura. Pensando produtor, consultor que está nos escutando, que está nos assistindo, dados de 594 lavouras nos últimos 5 anos a nível de Brasil, saindo do Rio Grande e chegando até Roraima, dados de 15 estados do Brasil, nos dizem o seguinte, que, vamos lá, olhar só 0 a 20, não vou entrar em outras profundidades. pH em água, extrator água, não é CaCe, tá? Água. A cada 0,1 abaixo de 5,8, as lavouras de soja no Brasil estão perdendo 155 quilos por hectare. Vamos voltar a cada 0,1 abaixo de 5,8, nós estamos perdendo 155 quilos de soja por hectare. Isso aí, 2,5 sacos, ali. 2 sacos é muita coisa, hein? Muita coisa. O que acontece, né? Como as raízes não descem por alumínio, as bocas ficam tudo na superfície, e aí para o produtor e para o consultor refletir para o estudante de agronomia. É aquela lavoura que dá 3 dias de estiagem, a soja abre o bico, ou seja, começa a enrolar folha. Serve e nós estamos com problema. E essa linha hoje, nós temos visto que, eu vou citar um exemplo nosso aqui, que a gente avalia muito a questão do calcário. Você calcula lá, vamos supor, para saturação de 70%. Mas você nunca atinge essa saturação. Então a gente vê que a eficiência do calcário não chega aos 100%, logicamente. E a gente vê que colocando um pouquinho mais, a gente faz o cálculo já no mínimo a 30, 40 centímetros, a gente tem feito os nossos cálculos para saturação de base. Mas às vezes você pensa que está colocando talvez 3 toneladas, a recomendação coloca um pouquinho mais, mas a gente vê que não estoura, pelo menos na nossa região, o poder de campanha é muito alto. O produtor é preferível, nesse caso, ele pode, deu uma recomendação 3, ele passar um pouquinho ou menos que esse calcário. Esse poder tampão interfere tanto ou não? Excelente, Tchê. Agora eu vou dizer o que eu comento para os meus alunos. Quando a gente não sabe uma informação, é melhor a gente dizer não sei. Então eu vou responder isso para o senhor. Porque a gente tem visto muito isso, não? Essa questão do poder tampão é muito forte. E a gente tem colocado calcários nas nossas áreas e nós não temos ultrapassado o pH 7. Então, isso para nós, principalmente nós que lidamos bastante com o algodão, né? E nessa linha, Zanon, eu sei que nós temos macros e os micros. Eu vou deixar o nitrogênio e o potássio um pouquinho mais para frente para a gente comentar. O fósforo, a gente sabe da importância fundamental nele, né? Sistema reticular, energia para planta. Mas e os micronutrientes atingem hoje uma importância grande que no passado, nós estamos falando de corrigir pH aí de 6, 6,5, né? Nós estamos falando pH em água, a minha disponibilidade de micronutrientes é grande para a planta. Como é que eu gerencio tudo isso aí? A importância deles? Muito bom, isso é algo muito importante, a gente vem trabalhando nos últimos anos com dados da lavoura, nós entender que nós estamos em outros níveis de produtividade. Que legal. Isso é muito importante. E quando nós era jovem, eu lembro, lá em casa, nós produzindo leite, e quando nós tínhamos uma vaca que não era muito boa de raça, ela não produzia muito, mas não comia muito também. À medida que a gente resolveu trocar o plantel e botar umas vacas boas, foi impressionante, elas produziam mais. Mas o que comia aquelas vacas não eram poucos. Então, sim, nós precisamos estar muito atentos, porque aumentou os níveis de produtividade e os requerimentos, consequentemente, aumentaram também. Então, essa dica para o produtor aqui é fantástica. Nós estamos produzindo mais, porém a boca aumentou. Correto. Não é isso? É isso. E desses micros, a gente vê o boro com uma importância fundamental. E eu queria que você falasse não só do boro, mas os catiônicos aí. Nós estamos falando de zinco, manganês, o próprio cobre. A gente tem visto aumentar porque ele é muito pobre nos nossos solos cerrados. O que você poderia falar sobre isso?
É muito importante nós analisarmos solo para ver, mas também analisarmos planta. Perfeito. Muito, muito importante. A gente tem feito um investimento grande nesse sentido para tentar olhar um pouco mais as plantas e verificar se realmente ela está conseguindo absorver a quantidade que ela precisa ou não. Você está recomendando análise de folha ou análise de seiva nessa história? Os dois, nós trabalhamos com os dois. É. E além de folha e seiva, quando for possível, e algumas lavouras nós fazer o acúmulo de nutrientes, ou seja, lá na maturidade fisiológica, que é próximo à soja lourando, aí o milho em R6, quando a gente vê aquele grão, a pontinha do milho preta, nós fazer a coleta da planta inteira e ver o acúmulo total de nutrientes. Ah, legal. Isso aqui tá tudo nesses 2 livros que nós estamos tendo aqui, ó. Eu tenho todas essas dicas para o produtor, ou agrônomo, ou consultor fazer essas dicas aqui para ele. Tudo aí, tudo aí. E dentro dessa linha aqui, eu acabei de falar de consultor, você sabe que eu trabalho com consultoria há mais de 30 anos. Qual que é a importância, eu já vou voltar nos macros aqui, mas qual que é a importância do consultor nesse papel hoje, dessa transferência de tecnologia para o campo hoje? Fundamental. Nunca a agricultura foi tão próxima da medicina como é agora. Como nós estamos em outros patamares de produtividade, nós precisamos entender que... Vamos dar um exemplo. Eu vou no médico, né? Por que eu vou no médico? Para identificar qual que é o problema. Então, eu não posso mais só ficar no chá, eu não posso achar que eu sei ir na farmácia comprar um remédio. Então, a gente não tem mais margem para isso, a gente não pode achar. Nós temos que investir em consultores, o seu know-how, o seu nível de conhecimento comprovado com resultados no tempo, isso é importante. Tem muita picaretagem hoje, então nós temos que buscar os médicos que realmente são sólidos, experiência, para realmente diagnosticar qual é o problema. Porque, por exemplo, na minha lavoura pode ser água, na do senhor pode ser nitrogênio, no Henrico pode ser fósforo e assim sucessivamente. Então, nós precisamos identificar o problema para fazer o investimento certo. No Soybean Moneymaker, nós diagnosticamos o seguinte, que quem ganha mais dinheiro, porque o nosso foco é a última linha, é quem produz mais, olhando o seu potencial. Então, primeira mensagem. A segunda, pessoal, é o seguinte, nós achávamos, eu me criei como produtor de soja, quanto menos eu invisto, mais eu ganho. Aí nós fizemos uma relação durante 5 anos, muitas e muitas centenas de lavoura, para ver se isso realmente era verdade. E não é, pessoal. Não é quem investe pouco ou quem investe muito que ganha mais. É quem investe certo. E para investir certo, tem que ter diagnóstico. Quem que faz diagnóstico? Os bons consultores. Exemplo prático. Vou no médico. Tô com uma hérnia no umbigo, me saindo as tripas para fora. Errei uma martelada, peguei o canto da unha e estou com uma unha encravada. Estou com uma leve dorzinha de cabeça também. Tenho 3 problemas. Então, diagnóstico. Depois, qual que eu tenho que olhar primeiro? A hérnia, porque se me sair as tripas para fora, me complica muito. Então, é isso que o consultor faz. O bom consultor, ele vai para dentro da lavoura com dados, Perfeito. faz diagnóstico e vai dizer para o produtor, olha, primeiro o senhor investe na hérnia, depois na unha encravada e depois na dorzinha de cabeça. Prioridade de investir. Exato. E nisso aí no Soja Moneymaker, você mede qual que é a rentabilidade do produtor? Correto. O nosso foco é a última linha. Porque quando eu voltei nos Estados Unidos em 2015, nós começamos a medir lavoura. Só a parte técnica, ou seja, número técnico. Mas aí nós ia conversar com os produtores e eles diziam assim, professor Alencar, o que importa mesmo é a última linha, professor. Tem que estar azul ela. Tem que estar azul ela. E aí nós começamos, então, a olhar, pedir para o produtor, o senhor planta Olimpo, quanto o senhor pagou pelo quilo? O senhor planta Bônus, quanto o senhor pagou pelo quilo? Para associar produtividade e lucratividade. É isso que nós avaliamos. Isso é fantástico. E nessa linha de estudo seu, eu vejo que você desenvolveu um estudo muito forte do nitrogênio para a soja e outras culturas, como o próprio milho. E falando especificamente da soja, depois você comenta do milho, mas qual que é a importância do nitrogênio no sistema hoje? Muito importante. Sim, senhor. Porque a gente fornece nitrogênio via Rhizobium, correto? Certo? E ele pode vir do sistema também nos auxiliar para esse teste de produtividade? Sim, pode. Exemplo, nós, desde 2015, estamos trabalhando entendendo se havia ou não limitação de nitrogênio em lavouras de soja de alta produtividade. Publicamos agora, em julho de 2025, 2 meses atrás, o primeiro trabalho no Brasil provando que soja de ciclo curto, com mais de 4.000 quilos por hectare, tem
deficiência de nitrogênio. Em outras palavras, tem limitação. Que legal. Essa é uma questão. Então, nós estamos falando soja de ciclo curto quantos dias? Menor do que 120. Menor de 120 dias. Porque nós temos soja aqui na Bahia e o próprio Mato Grosso, soja com 100 dias para baixo. Então, a necessidade é muito grande para manter esse nitrogênio. E a gente lá nos Estados Unidos, o pessoal fornece nitrogênio no solo. Aqui, o fonte de nitrogênio mais barato que nós temos que aproveitar é o risóbio. Fora o risóbio e fora o sistema, eu posso fornecer outra fonte de nitrogênio para a soja? Sim, nós estamos estudando isso. Por exemplo, eu tenho 2 teses de doutorado agora, estudando principalmente aqui no Cerrado, ofertar mais nitrogênio para o milho produzir mais matéria seca e depois devolver esse nitrogênio para a soja. Isso nós estamos estudando. Ainda não tenho resultados, mas a gente está estudando. Outra forma que nós fizemos é estudar o nitrogênio dentro do cultivo. Então, o que nós vimos? Quando a gente aporta mais 80 quilos de nitrogênio para a soja, nós aumentamos a produtividade em 8 sacas conectadas, na média de 8 ambientes nível Brasil. Quando a gente fala 80 quilos de nitrogênio na soja, como é que você fornece esse nitrogênio? Esse nitrogênio foi fornecido pensando no nosso objetivo, que é ciência, né? Eu não estou falando na parte comercial. Nós oferecemos isso, um nitrogênio liberado, ou com liberação lenta. Então, nos seus estudos hoje, mostra que, olha, uma luz, essa é uma coisa diferente. Sim. Eu posso fornecer nitrogênio durante o ciclo da soja com fonte de liberação gradual. Correto. E quais são as fases? Isso. Primeiro, bem importante para todo mundo que está nos escutando. Isso não é uma recomendação sobre hipótese nenhuma. Esse é um estudo. É um estudo, perfeito. Esse é um estudo que a gente está fazendo a nível da lavoura, desde o Maranhão, passando pelo Goiás, a Bahia, Mato Grosso, aonde a gente ofertou 80 quilos de nitrogênio entre R1 e R3, na prática, entre o florescimento e o canivete da soja. Vamos lá. Isso independente se a soja ser determinada ou indeterminada? Independente. Então eu posso fornecer nessa fase. E por que se graduou um nitrogênio de forma gradual ou posso fornecer uma proteína solúvel para a planta? No nosso trabalho, a gente fez de forma gradual, nitrogênio de liberação lenta. Não testamos outra forma. Não sei se pode ou não. Nós não testamos. Sulfato de amônio, por exemplo, que teria enxofre, poderia ajudar? Sim. Nos Estados Unidos, teve resposta. E você falou, se eu não me engano, 70, 80 quilos de N no sistema. Correto. Então, o que nós estamos buscando nesse trabalho? Formas. De forma nenhuma a gente quer recomendar nitrogênio direto na soja. Certo. Nós queremos melhorar a fixação biológica, nós queremos aumentar o pH do solo, isso vai favorecer a exposição biológica, botar uma planta de cobertura, por exemplo, uma crotalária, ou lá no sul, uma ervilhaca, ou colocar mais N na cultura antecessora, pode ser o milho, pode ser o algodão, pode ser o trigo, pensando na soja, e também outras estratégias que a gente consiga fornecer isso, pensando em aumentar o nível, porque a gente provou a limitação. Provada a limitação, temos que buscar estratégia para fornecer esse nitrogênio. Você sabe que é interessante isso que você está falando, professor? Nós temos visto isso na prática. Lavouras que a gente cultiva soja e algodão no sistema irrigado, aonde que eu faço um aporte de nitrogênio no algodão? Por exemplo, visitando aquele pivô ali, eu acho que ele está com necessidade mais nitrogênio, um pouco de eficiência, a gente vai lá e acrescenta mais nitrogênio no sistema. E a gente tem visto que na soja seguinte, a soja tem feito resultado melhor em produtividade do que o normal, que ela seria 6. Então, esse nitrogênio no sistema, a gente tem visto que realmente funciona. Agora, pode ser numa palhada, numa braquiária, no milheto, que você falou, no próprio milho, né? E esse nitrogênio do milho, hoje, que você tem estudado bastante, como é que a gente pode... a gente sabe que no Brasil, aquela região de Ponta Grossa, ali no Paraná, são regiões muito altas que produzem muito milho, né? São as maiores regiões. Aqui na Bahia nós temos conseguido algumas produtividades, mas não nos tetos que tem Estados Unidos, não nos tetos que tem aquela região lá que eu citei, Paranaguá. O que nós podemos manejar de nitrogênio no milho para melhorar essas produtividades aqui? Muito bom. Nós temos E Mato Grosso também é interessante, que nós temos muito pouco no Mato Grosso. Perfeito. Nós temos que pensar em estimar primeiro o potencial produtivo. Ou seja, o nosso potencial vai 200, 250, 300, 350.
Partindo disso, nós temos que definir a nossa nutrição. Lembrando daquela relação, para produzir 1.000 quilos de grão de milho, nós vamos precisar de aproximadamente 20 quilos de nitrogênio. Então, dependendo do nosso alvo, nós temos que apontar para isso. Lembrando que a gente tem um pouco de nitrogênio no solo e a gente está pensando em deixar um residual para soja. Então, é por aí que vai a matemática da gente definir a dose dele no micro. Então, por exemplo, você falou 20 quilos. Eu fiz uma conta rápida aqui, para 6.000 quilos precisa 120, para 200 sacos por hectare, vou precisar de 240. E o pessoal está adubando bem menos que isso. Sim. O que está vindo do sistema, então, para chegar a esse potencial? Matéria orgânica? Correto. Pouco. E qual é a outra fonte que está vindo de nitrogênio, que não é aquela que nós estamos colocando no solo e mais a matéria orgânica? Porque tem tetos maiores, mas o produtor... Muitas das vezes, professor, eu vejo assim, sulfato de amônio, excelente. Você sabe que eu não tem problema de volatilidade. Mas quando eu jogo uma ureia branca, muitas das vezes essa ureia... eu estou jogando 120 pontos de N através de ureia. Mas será que eu estou colocando esses 120 pontos no solo mesmo? Esse eu acho que é um grande problema, que nós podemos melhorar a nossa eficiência, não é isso? Correto. Então tem 2 pontos aí bem importantes. O primeiro é que a quantidade que a gente está colocando é muito baixa. Segundo, que a gente está colocando, a maior parte das vezes, ureia branca e está assumindo uma eficiência de 100%. Que, na prática, a ciência mostra que a eficiência é de 50%. Então, tem um gap de nitrogênio, uma lacuna, uma perda por nitrogênio gigante. Você viu que essa dica que o professor deu aqui, no sistema, então, a nossa adubação para os níveis de produtividade que nós estamos querendo está baixa. Correto. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Bience. Cada safra é um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de crescer. Por isso, precisamos de parceiros que entendam as nossas necessidades e entreguem resultados reais. Com excelência e inovação, a Bience, referência em nutrição e fisiologia vegetal, está alcançando altas produtividades, dando destaque para a estruturação de plantas com o Estruturato. Quer conhecer mais sobre a Bience e ter uma empresa que caminha lado a lado com você? Então acesse os resultados da safra 24/25 no site bience.com.br. O futuro é Bience. Professor, em termos de nitrogênio, a gente falou, e antes de eu passar para o potássio, que eu vejo como fundamental, você tem uma tese trabalhando forte nisso aí, o que nós temos visto dentro das nossas áreas, se eu gostaria da sua opinião? Vou aproveitar e fazer uma consultoria com você aqui também. Nós falamos de calcário, você falou pH, quando você tem um pH abaixo de 5,8, você vai diminuindo a produtividade cada ponta. Mas a gente tem visto, a gente utiliza muito calcário dolomítico, eu tenho cálcio e magnésio, mesmo solos com bom teor de magnésio na CTC, nós estamos falando de 15% até 22% de magnésio na CTC, nós temos visto que o magnésio tem respondido para nós via folha. Hoje a gente tem feito, nós começamos isso no algodão lá atrás, a gente está estendendo para outras culturas, e a gente tem visto o magnésio com além dele, clorofila, fazer fotossíntese, ele tem mais 300 funções. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância. Ele é importante realmente eu manter esse magnésio na planta por mais tempo, não só via solo, mas com essas variedades novas? Muito bom. Gassuia, com relação a magnésio. Primeiro ponto muito importante para todo mundo refletir, eu gostaria de debater nisso, é que com o aumento das produtividades, nós temos um aumento do requerimento de magnésio. Segundo ponto, quando a gente produzia pouco, nós tinha um olhar, por exemplo, para a nutrição foliar. Quando a gente aumenta o nível de produtividade, aquilo que a gente teve antigamente já não é mais uma verdade absoluta. Então, nós precisamos, novamente, ir para dentro da estação de pesquisa, ir para dentro da lavoura e fazer testes. Eu, particularmente, nunca trabalhei com magnésio de forma isolada. Isso é uma coisa que você, como pesquisador, professor pesquisador, é interessante, porque nós temos visto muita resposta no campo. Não só dentro das nossas áreas de pesquisa, mas em áreas comerciais. E o magnésio tem sido fundamental para a gente nesse processo. Mas aí você tem um outro estudo muito forte, e a gente tem observado isso bastante nessas variedades mais modernas. Consumo de potássio nas plantas. O que você pode me falar? Excelente. Primeiro, eu agradeço o senhor por todo o aprendizado que a gente está tendo ao longo dessa nossa conversa. E pensando no magnésio também, porque hoje, como professor, aonde a gente está direcionando a pesquisa?
não é do que eu acho dentro da minha sala lá na Universidade Federal de Santa Maria com os meus alunos. Não, é com troca de informações com pessoas como o senhor. Então a gente está invertendo aí o pesquisa de acordo com aquilo que é um problema no campo. Então, Tesouro do produtor no campo. correto. É isso que a gente está fazendo. Esse potássio. O que nós podemos falar do potássio hoje? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, hoje, a nível global, o elemento que mais causa perda de produtividade. O maior? Sim. Olha só. Sim. Hoje nós participamos de um projeto financiado pela IFA, a Associação Internacional de Fertilizantes. IFA. Esse trabalho ele está sendo rodado ao mesmo tempo em soja, milho, trigo e arroz. Aqui no Brasil, nós lideramos esse trabalho na Argentina, nos Estados Unidos e na China. Olha, o mesmo protocolo experimental. Aonde a gente faz? Lavoura de produtor. O que a gente está avaliando? Colocando doses de potássio, 0, 60 e 120 quilos. O que nós estamos medindo? Primeiro é ver se a análise de solo ela está realmente capturando todo o potássio que a planta extrai. Então, esse é o primeiro ponto de interrogação. Olha só, importante. Dependendo do extrator que os laboratórios utilizam, eles não conseguem extrair, por exemplo, o potássio não intercambiável que fica entre as lâminas do solo, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto importante. Como que a gente viu isso? Nós tivemos a mesma produtividade com solos que, de acordo com a análise, estavam com diferentes níveis de potássio. Então, primeiro ponto. Segundo, o que a gente está fazendo? Medindo seiva. Então, pegamos o pecíolo das plantas e medimos o teor de seiva. Outro ponto importante, tem muito equipamento que mede o potássio. Só que antes de ter o equipamento e medir o potássio, nós temos de curvas de calibração. E a informação que a gente tem no Brasil publicada data de curvas lá da década de 90 com produtividades de 2.500, 3.000 quilos. Hoje nós estamos falando de 5.000, 6.000 quilos, né, Frigo? Então, o que nós estamos fazendo? Calibrando uma nova curva. Aí nós coletamos a planta e fazendo acúmulo total de potássio, ou seja, o quanto que a planta está acumulando potássio, medimos o potássio do grão. Então, esse trabalho ele está sendo feito em 4 países com o mesmo protocolo experimental. E no Brasil, você até me falou que você está indo para a China agora, o próximo mês agora? Correto. Estamos indo para a China. Temos 2 objetivos lá. O primeiro é discutir uma rede global dos principais países produtores de soja, milho, trigo e arroz do mundo, para a gente realmente colocar em prática e ver quais são os tetos atuais de produtividade, olhando genética e manejo. E, o segundo momento, compartilhar os resultados dessa primeira rodada de experimentos que nós tivemos. Então, agora no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na China, os experimentos estão já quase todos colhidos. Perfeito. Aí a gente vai estar discutindo esses resultados. Por quê, né? Isso que o senhor comentou lá no início da pergunta. Se nós olharmos, principalmente níveis de produtividade, e vamos para um exemplo, agora vamos dar uma brincada. Okay. Eu com a minha lavoura lá do Rio Grande, o senhor com a sua lavoura aqui na Maí. Eu colhendo 50 sacos de soja por hectare e o senhor colhendo aqui 100 sacas de soja por hectare. Sensacional. Quando eu colho 50 sacos, vamos pensar em 1.000 quilos de grão. Eu preciso absorver na minha lavoura 27 quilos de potássio. É isso que eu preciso numa lavoura de 50 sacos por hectare. O senhor, para produzir os mesmos 1.000 quilos de grão de soja numa lavoura de 100 sacos, o senhor precisa de 37 quilos de potássio. Olha só. Sim. Ou seja, à medida que a gente vai produzindo mais, a planta ela requer mais, ela exige mais. Então a resposta ela não é linear, como era no início, e passa a ser esférica. Ou seja, nós precisamos de mais potássio para produzir a mesma quantidade de grãos. Olha, essa informação é fantástica essa aqui, ó. Porque antigamente a gente pegava aquelas tabelas, né? Para produzir cada 1.000 quilos, cada tonelada é X de cada elemento ou do nutriente. E agora a agronomia moderna, posso assim chamar, vem mostrando que nós estamos evoluindo nisso aí. E nisso aí, Zanon, eu sei que você tem um estudo muito forte no Brasil todo, que a gente vê, eu queria que você comparasse algumas regiões do Brasil, desde o sul do Brasil até o Cerrado aqui, quais são os potenciais que eu tenho de produtividade? Vamos falar primeiro de sequeiro, tá? Depois se complementa com o irrigado. Perfeito. Se nós olhar potencial irrigado no Brasil hoje, nós vamos estar aí na casa de 120, 130 sacas por hectare. 120 a 130 sacas, nós temos potencial. Então. Isso aí. Varia com a região. Olhando o irrigado primeiro,
Perfeito. olhando irrigado 120 e 130. Quando a gente vai indo mais para o norte do Brasil, vamos pegar Ceilândia, Tailândia, Parazão, Chapadinha, Caxias, no Maranhão, ou até mesmo Boa Vista, em Roraima, o que acontece com o comprimento do dia, né? O mais próximo ali do Equador, temos uma menor variação do dia, então 12 horas. À medida que a gente vai descendo, sentido Rio Grande do Sul, nós vamos aumentando o comprimento do dia do verão. Então, o comprimento do dia chega a 15 horas. Chega mais luz, então o potencial ele vai aumentando de Boa Vista, sentido Santa Vitória do Palmar, ou Pelotas, onde sorteio esses dias, no sul do Rio Grande do Sul. Então isso são valores que a gente consegue atingir no irrigado. Quando a gente vai para o sequio... Então, teoricamente, o que você falou aí, Rio Grande do Sul, onde que eu estou, dias maiores, eu tenho um potencial no irrigado altíssimo lá. Correto. Por isso que os concursos de produtividade, normalmente, quem ganha é quem está na metade do Brasil para baixo. E nunca ganha quem está da metade do Brasil para cima. Isso aí. E você falando hoje, como é que nós podemos dividir o Brasil em potencial e produtividade por estado, mais ou menos? Você falou para mim, nossa Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, o próprio Rio Grande do Sul, como é que nós podemos dividir isso aí? Correto. Nós podemos sair lá de Boa Vista, região mais próxima à linha do Equador, 95, 105, e chegando até o Rio Grande do Sul a 130, 140. E à medida que vai descendo, vai aumentando os níveis de produtividade. Isso falando na média de vários anos. Tem alguns anos que vai dar tudo certo e vai ser um pouquinho maior. Outros anos vai dar tudo errado e vai ser um pouquinho menor. Mas isso na média de muitos e muitos anos. Porque isso a gente trabalha, né? Esse é o nosso foco. Em ecofisiologia é isso, de entender da lavoura. E o que você falou para a soja serve para o milho também? Correto, serve com o milho. Então eu posso dizer que quanto mais sul do Brasil, maior o meu potencial de produtividade de milho também. Perfeito. E como é que está para o produtor ali que está nos assistindo? O que está correlacionando com altitude? Também porque eu tenho latitude, tenho a longitude, mas a altitude interfere também? Muito, muito. Porque quando a gente pensa em fotossíntese, a mola propulsora, ou melhor, o combustível da fotossíntese é a radiação solar. Então, quanto mais radiação, mais fotossíntese. A respiração, a temperatura na planta, ela joga de duas formas. Primeiro, ela gasta o que a fotossíntese produziu. Então, mas é por isso que nós, seres humanos, quanto mais a gente respira, mais a gente gasta. Por isso a gente tem que fazer bastante atividade física. Tá o Henrico aqui que comprova isso aqui. Isso aí, perdeu 60 quilos em um período curtíssimo de tempo. É que vocês não estão vendo, cara, aqui, ó. Pesava 150 quilos, tá com 90 e quanto aí? 94, ó. Dica saudável, sem bariátrica, sem Ozempic, sem Mondial, fazendo exercício na cabeça, ó. Isso é importante. Outra dica aqui, ó. Então, a temperatura, e aí o senhor colocou muito bem. Vamos pegar duas regiões. Vamos pegar no Paraná, terra do senhor. Se nós pegar aí os campos de cima da serra, os campos gerais, se nós pegar Ponta Grossa, Guarapuava, nós temos altitudes maiores, o que acontece que a temperatura é menor. Gasta menos. Aí nós vamos lá para beira para a barragem do Itaipu. Lá, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena. O que acontece? Próximo do nível do mar. Consequentemente, as temperaturas muito altas. Potencial produtivo menor. Então, a temperatura influencia na respiração. Quanto mais respiração, menor o nosso potencial produtivo. E nessa linha, ó, nós falamos, qual que é a interferência, por exemplo... Nós temos solos que estamos descendo para o sul, mas nós temos solos mais argilosos, os solos são siltosos. No caso aqui da Bahia, nós temos solos mais arenosos, mas com bom potencial que nos fornece aqui. Qual que é a interferência direta na textura desses solos para alta produtividade? Muito grande. Vamos lá, pegando exemplos dos nossos livros de soja e de milho que estão aqui conosco. 1 milímetro de água numa lavoura bem manejada, de soja, entrando pela raiz e saindo pela folha, o processo de transpiração, ela vai produzir 6 kg de grão. 1 milímetro, 6 kg de grão numa lavoura de soja. Nossa. O mesmo 1 milímetro numa lavoura de milho produz 25 kg de grão. Nossa. Uma diferença entre uma planta C13 e uma planta C4. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Eficiência no uso da água. Muito bem. Aí nós vamos para um solo arenoso e um solo argiloso. Certo. E isso eu vou arredondar aqui. Mas um solo arenoso, 1 centímetro vai armazenar 1 milímetro de água. Ok. Um solo argiloso, o mesmo 1 centímetro de solo armazena 2 milímetros de água.
O dobro. O dobro. E nisso, Zanon, professor, a gente tem tentado mitigar algumas coisas. E você acha que no sistema consórcio milho com braquiária, isso aí ajudaria nós? Muito, muito. Por quê? Quando a gente pensa em capacidade de armazenamento de água, nós temos a textura, que isso está posto, é silt, areia e argila, e nós temos a matéria orgânica. Então, quando a gente estima o quanto que um solo armazena de água, além da física, tem a matéria orgânica. Quando a gente fixa mais carbono, perfeito, a gente vai aumentar os teores de matéria orgânica e, consequentemente, nós vamos aumentar a nossa capacidade de armazenamento de água e o nosso potencial de produtividade. Você me lembra bem o professor Juca, ali de Ponta Grossa, o professor Zé Carlos Sá, numa das visitas dele aqui na região e nos encontros, ele falava assim, ó, falava não fala, né? Para mim manter matéria orgânica aqui na nossa região Cerrado, eu preciso de 12 toneladas de matéria seca hectare ano para manter matéria orgânica. E será que nós estamos pelo menos nesse balanço positivo? Na maioria das vezes não, porque uma soja aí de 80 sacos vai produzir o quê? 5, 6 toneladas de matéria seca. O milho, sim, nós estamos falando de 150 sacos, 9 toneladas. Mas a hora que eu acrescento a braquiária, nós vamos para 15, 16 toneladas. Então, é isso nós temos pensado nesse balanço positivo? Correto, esse é o caminho. Zanon, essa linha que eu vejo assim que você tem trabalhado com outras culturas, não só soja, milho, eu queria que você falasse um pouquinho, que você também trabalha com arroz e trigo, né? O que o produtor de soja, de trigo e arroz pode esperar também? O que a contribuição da agricultura desse projeto seu pode contribuir com essas culturas também? Nós estamos, nesse exato momento, fazendo esse trabalho para trigo no Brasil, pensando nos grandes players. O Brasil é um país que ainda não foi feito potencial, então nós estamos trabalhando hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque somente esses 3 estados, porque eles produzem 94% do trigo do Brasil. Um trabalho fantástico junto com a IPAR, Santa Catarina e as principais cooperativas do sul do Brasil. Nós estamos fazendo isso nesse momento, e para arroz nós fizemos isso em 2017, 2018. O que a gente determinou? Pensando em arroz irrigado, certo? A maior parte do arroz que a gente consome diariamente. O potencial produtivo é de 15 toneladas. 15 toneladas, esse é o potencial produtivo. Nós estamos produzindo 8, preciso dizer. Nossa, quase o dobro. Isso aí, nós temos uma oportunidade de 7 toneladas por hectare. Até, ó, você falou de arroz aqui, tem um grande amigo nosso, que é o Antônio Seulin, o Estevão lá, que você conhece muito bem lá, o pessoal do Seulin lá, são grandes produtores de arroz lá, né? Eles produzem muito arroz lá no sul. Muito. E são muito eficientes. Se nós pensar que um potencial é de 15, eles estão na faixa aí de 11, 12 toneladas por hectare. Ou seja, eles estão ali. Bem acima da média. Bem acima da média. Essa moçada é muito boa. Um abraço aí, Seulin. Então, o Zanon, e a gente vai caminhando aqui, e eu deixei para o final aquela pergunta, né? A soja, nós temos visto os concursos do SESB aí, a maior produtividade foi 147, se eu não me engano, no SESB aí. E depois não conseguiu mais, a gente vê. Você acha que possibilidade de nós chegarmos a 150 sacos por hectare de soja? Essa pergunta eu vou conseguir responder para o senhor nos próximos anos. Eu estou embarcando para a China agora, no dia 14 de outubro, certo? Nós vamos se reunir com os principais pesquisadores dos Estados Unidos, da China, da Indonésia, da África do Sul e do Brasil e da Argentina, os principais produtores pensando em soja, milho, trigo e arroz, e nós vamos colocar acá ou dentro de lavouras, experimentos de potencial de produtividade em todo o mundo. No Soybean Moneymaker, eu estando em cima da ceifa da automotriz, da colhedora, nós colhemos nos últimos anos 130, 135 sacos de soja por hectare. Olha, em áreas significativas. Então, eu diria assim, com o que eu acho, com certeza é possível. Mas não é o que eu acho que vale, é o que a gente vai medir. Então, esse é o desafio que a gente tem agora nos próximos anos. Com essa nova genética, com o novo manejo que a gente faz, e realmente revisitar os potenciais de produtividade das principais culturas agrícolas. Ou seja, nós estamos atingindo os níveis muito bons, mas nós temos potencial para melhorar. Correto. E na linha do milho, trigo e arroz, quais seriam os potenciais que nós podemos esperar para os próximos anos? O que a gente tem determinado para o Brasil hoje e tem produtor colhendo, nós estamos na casa das 20 toneladas por hectare.
pensando em milho. Nossa, nós estamos falando mais de 300 sacos de milho por hectare. Correto. Por exemplo, nesse livro de Ecofisiologia do Milho, aqui nós medimos 20, 21 toneladas de milho por hectare. Já está medido isso? Já está medido no campo. Experimento de densidade de semeadura com altos níveis de nutrição, milho irrigado, como manda o figurino, nós já determinamos esses valores. Lógico, né? Isso aqui não é uma receita. Não, perfeito, perfeito. Varia com o solo, com a cultivar, com o híbrido, no caso, e com o ambiente que a gente tem, mas sim, os potenciais, eles realmente são muito grandes. E mais do que isso, produtores colhendo isso, não em pedacinho da lavoura, isso média de pivô, taléu grande. E no arroz e no trigo? O arroz nós estamos com 15 toneladas por hectare, pensando no potencial. E no trigo aí é um valor extraoficial, nós estamos com um potencial produtivo de 6 a 7 toneladas por hectare. Pensando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não estou comentando do trigo irrigado. Irrigado que ele passou. O trigo aqui, tá, o pessoal sabia, aqui na Bahia se plantou alguma coisa de trigo irrigado. Ele chegou transformando aí 140 sacos, 145 sacos por hectare. Qual que foi o grande desafio nosso do trigo aqui? Ele dá uma excelente quantidade. A Spodoptera, que é um grande desafio para nós, né? Que é uma lagarta, o pessoal não sabe, é uma lagarta que ataca a espiga e acaba afetando bastante, tá? E professor, eu queria sim algumas dicas suas aí, como estamos partindo finalmente aqui do nosso CultivoCast. Qual que é o conselho que estaria para o produtor hoje? Buscar informações sérias que realmente possam ser aplicadas dentro da lavoura. Cuidado com maquiagem, produtor. Não queremos só o namorado, a namorada bonita na sexta-feira de noite. Quando a gente acorda no sábado de manhã, ela tem que continuar. E isso não é com maquiagem, isso é com conhecimento, isso é com dados. Isso vai garantir a produtividade alta e principalmente dinheiro do bolso. Aí é legal, a gente vai conversando, eu só queria mais aproveitar. Você tem utilizado ou que você acredita na inteligência artificial possa contribuir conosco? Muito, mas com atenção. Por exemplo, esse livro de ecofisiologia de soja, nós em nenhum momento utilizamos inteligência artificial. Todos os dados que nós utilizamos foi dados nossos. Por que, Caçoeira? Porque a inteligência artificial ela vai pegar tudo o que está disponível. Tudo que está disponível foi feito com rigor, que deve ser feito, é sério, ou quando veio o professor Alencar foi lá e inventou um dado. Eu jamais faria isso, mas eu sei que isso acontece muito no Brasil. A IA vai pegar a informação do senhor, a minha, do Henrique e de muita gente que está largando. E ela não tem o discernimento. Isso é verdade ou isso é mentira. Então é uma ferramenta espetacular. Mas a gente tem que ter o discernimento para ver se ela realmente buscou informações sérias ou pegou qualquer informação que está disponível. Então muita atenção com a informação que vem dela. Mas é uma ferramenta espetacular. Sabendo e tendo senso crítico para saber se isso é verdade ou se isso é mentira. Isso, para mim, é perfeito, professor, porque eu vejo esse IA que vai contribuindo demais no nosso setor e em todos os setores, porém, você usa uma palavra certa, discernimento. Filtrar as informações que nós estamos recebendo no dia a dia. Isso, para mim, é fundamental, porque a gente tem que medir a qualidade da informação que nós recebemos. E, professor, o pessoal que quer consultar você nas suas redes sociais, você poderia dar a dica? Você tem Instagram, LinkedIn, como é que tá? Sim, quem quiser fazer qualquer consulta, a gente está à disposição. Quiser adquirir os nossos livros de ecofisiologia da soja, do milho, do arroz, nós temos eles disponíveis. É só acessar lá no Instagram ou nas outras redes sociais, Alencar Zanon e Equipe Field Crops, que é a equipe que hoje nós coordenamos no Brasil e fora do Brasil, que está trabalhando com dados de lavoura e levando conhecimento para o tom. Poxa, fiquei contente aqui com a sua visita aqui conosco, né? Nós vamos ter uma palestra com você hoje à noite e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e principalmente a sua seriedade no seu trabalho. Parabenizar pelo trabalho que você já veio desenvolvendo na agricultura brasileira e estou vendo que você está expandindo para novos países aí. Então isso é fundamental para que a gente possa continuar crescendo. E uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, ó, você falou a linha final aqui para o produtor. É isso que o produtor procura. É ter aquela linha no final está sempre azul para ele, essa rentabilidade. Professor,
Alencar Zanon, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na agricultura brasileira. Cassio, a satisfação foi toda nossa, com certeza o senhor nos inspira diariamente nos últimos anos pela sua estabilidade no tempo e principalmente pelos resultados que o senhor fez nesse período aí, que já são quase 3 décadas para a agricultura brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do CultiveCast e estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Abração a todos. Até mais, pessoal. Muito bem, muito obrigada, Caçuia. Parabéns pelo episódio. Tenho certeza que a conversa foi incrível. E você aí do outro lado, o que achou? Deixa aí nos comentários do vídeo. E também te convido a conhecer o movimento Cultive Futuro lá no nosso site, cultivefuturo.com.br. Lá você vai ter acesso à nossa newsletter gratuita. Você pode se inscrever e receber todo o conteúdo aqui do movimento gratuitamente. Você pode conhecer também as nossas outras ações, além do CultiveCast, que é a revista Cultive Insight, os eventos, né? Vamos ter um evento agora em dezembro de Fisiologia Vegetal junto com a Fronte, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Você pode conhecer melhor também ali na página de eventos. Enfim, tudo que a gente está pretendendo aí e está movimentando junto com o Cultive Futuro. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!